Pois bem, esse é o nosso último vídeo da sequência de vídeos sobre torneamento com o PTC Creo, com o Creo Parametric. Né? No tutorial de hoje eu vou mostrar como a gente roda o pós-processador, como a gente pós-processa, né, o código NCL que o Creo gera como default. O código NCL ele é gerado na linguagem APT, uma linguagem mais antiga e com um código mais extenso, geralmente com programas que ocupam mais espaço em memória, porque ele tem palavras-chave para cada comando de CNC, palavras-chave grandes, como goto, rapid, né? uma linguagem mais complexa do que a linguagem ISO ou código G. Então a gente vamos dar uma revisada do que a gente fez no último tutorial, que é fazer a usinagem completa. A gente vai fazer uma simulação, vai olhar o código NCL, o código CNC gerado pelo software, pelo CAN, na linguagem APT, e a gente vai ver como a gente converte esse código na linguagem ISO, no código G. Bom, então o último passo que a gente fez de todos os passos de usinagem que a gente fez uma usinagem diária, que é o nosso desbaste, um torneamento de perfil, um ranhurado, o rasgo com bedame e uma furação. Então, agora a gente vai pegar essa operação completa e vamos rodar uma simulação para ver como é que ficou tudo, ver se tem alguma colisão, algum sobrecorte. A gente vem aqui no simulador, né? A gente pode olhar os dados CL, esses dados CL são o programa na linguagem APT. Então a gente vê, né, comandos com palavras mais complexas, né? Spindle speed, setando a rotação, né? Spindle, RPM, 1000, clockwise, rapid, goto e a coordenada XYZ, feed rate para especificar a taxa de avanço em milímetros por rotação, 0,1 milímetros por rotação, e aqui está todo o nosso programa na linguagem APT. Tá? Um programa com 267 linhas para esse torneamento. Um torneamento relativamente simples, né? Um operador com um pouco de experiência faria esse torneamento direto em código G, mas aqui para ilustrar, né, o passo a passo da ferramenta de CAN. A gente pode simular, rodar aqui no simulador, e o caminho de ferramenta, né, a renderização da usinagem com remoção de material. Tá? Aqui a gente pode ver que o furo foi feito passante. Tá? Podemos conferir, né, com cores aqui indicando aonde tem metal para ser removido ainda, onde foi removido corretamente, tá? Tudo verde aqui indicando que removeu corretamente. Tá? Então, esse é a nossa usinagem para essa peça. Vamos gerar um programa na linguagem ISO, vamos converter esse programa na linguagem APT para a linguagem ISO. Como se faz isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar um arquivo desse programa na linguagem APT, o arquivo CL. Né? Então, aqui na aba manufatura, a aba principal mesmo do Creo no modo de manufatura, a gente tem esses dois últimos botões, que são os dois últimos passos que a gente faz na usinagem. A gente vai gerar o arquivo CL, a gente clica nele aqui, vai solicitar para o usuário aqui no gerenciador de menu do que eu quero gerar um arquivo NCL, se é da operação ou se é de alguma sequência NC, eu posso gerar de uma sequência específica individualmente, para o perfil, para o desbaste, para o ranhurado. Eu quero gerar um arquivo CL para toda uma operação, ou seja, para todas as sequências de corte que eu criei. Clique em operação, vai me listar as operações que eu criei aqui no nosso arquivo de usinagem, que só tem uma, aqui o OP10 que a gente criou aqui. Todos esses itens estão dentro do OP10, então a gente vai selecionar no gerenciador de menus o OP10, que é esse aqui, e clicando no OP10, o gerenciador de menus vai passar para essas informações, onde a gente clica em arquivo. Tá? Clicando em arquivo, a gente pode clicar em concluído. Porque a gente clicou em arquivo ali, ele vai nos solicitar informar qual arquivo que eu quero que seja o meu arquivo NCL. Eu vou chamar de OP10, que é o mesmo nome da minha operação. Então, OP10, ok. Ele vai indicar aqui que foi criado com êxito. Ó. O arquivo OP10 NCL foi criado com êxito. Eu simplesmente dou um saída concluída e eu já tenho o meu arquivo NCL criado lá. Vejam bem que eu ainda não posso processar esse arquivo. Se a gente olhar aqui nos nossos arquivos, tá? Em meus documentos, torno, eu vou ter um arquivo op10.ncl criado ali. Tá? Eu posso editar, eu vou usar o WordPad. O WordPad ele
vai mostrar corretamente o arquivo ali sem as quebras de linha, né? Incluindo as quebras de linha. Vou arrastar ele para cá, ó, só para visualizar o arquivo. Eu devo visualizar a mesma coisa que eu estava visualizando lá no simulador. Tá? É o mesmo programa, tá? Aqui completo. Agora, com esse programa salvo, tá? Que a gente salvou com esse botão aqui do CRIO, a gente vai pós-processar esse arquivo, esse programa, com esse último botão, né, a última ação que a gente vai fazer para gerar um código para a máquina de usinagem. A gente clica aqui, vai solicitar que a gente informe qual arquivo que a gente quer pós-processar, que é o arquivo que a gente acabou de criar antes, o op10.ncl, tá? Vai ser o arquivo que vai ser pós-processado para gerar um arquivo na linguagem ISO. São mostradas essas opções de detalhamento, traçar. A gente não vai mudar nada aqui, deixa esses dois marcados e não precisa marcar a máquina. Só clicar em concluído. Tá? Ele vai executar um pré-processamento e vai nos mostrar a lista de pós-processadores disponíveis. Tá? Esses pós-processadores são os pós-processadores que vêm instalados com o CRIO. Tá? Esses iniciais aqui, o NCX, o X é para máquinas com mais de 2 eixos. Então, todos esses UNCX são para centros de torneamento, centros de usinagem, cortes laser, máquinas de jato d'água. Tá? Quando a gente vai passando o mouse aqui em cima do código do pós-processador, aqui embaixo, na janela do software, vai indicando para qual o nome da máquina, modelo de máquina e quantos eixos, né, qual o comando numérico que é utilizado. Conforme eu passar o mouse ali em cima, vocês observem aqui na parte de baixo, que vai mostrar ali um nome da máquina, uma Mazak Integrex 404, um mill turn, na realidade é um centro de torneamento, uma máquina que tanto torneia quanto fresa, né? Uma máquina Haas VF8 e assim por diante, vários centros de usinagem aqui, nenhum desses é o que a gente quer agora, a gente quer uma máquina que seja um torno. Então a gente clica na setinha para baixo e a gente vai ver aqui no final da lista, esses últimos 5 são o NCL, o L de late turning, né? Os late são os tornos, né? O NCL 01, o NCL 02, o NCL 01.P11, .P12, P13, 14 e 15. Tá? Eu vou selecionar .P15, o último aqui, não tinha escolhido esse ainda. Ele pós-processor, 0 warnings, né? Tamanho de fita 6.81, ciclo 9.99, 0 warnings. Vou fechar. Tá? Já pós-processor, o nosso programa é muito curto, é super rápido porque o programa é um programa pequeno. E eu posso observar aqui que ele criou esse arquivo op10.tap. Eu vou querer abrir também. Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso código G na linguagem ISO. Olha só, apesar desse programa ser bem otimizado, ser bem é feito para ocupar pouca memória na máquina, né? A gente pode observar aqui que a gente reconhece a numeração de linha, né? N e o número, que é da linguagem ISO, né? E o comando G, ele não coloca os espaços em branco entre o número da linha e o código G. Deixa tudo junto, porque não é obrigatório, né? A ISO não exige que tenha o espaço em branco. O pessoal que, quando escreve convencional, coloca o espaço. Algumas máquinas, alguns comandos numéricos, exigem que tenha o espaço, né? Esse comando ali desse pós-processador não exige. Então é como se a gente tivesse um programa mais ou menos assim. Inclusive aqui a gente pode dar os espaços nas coordenadas também. Tá? Selecionou a ferramenta 1. Esse pós-processador não usou o offset, lá, a correção de ferramenta. Tá? Algumas máquinas é importante que tenha, né, que seja colocado. Tá? S1000 M04, língua spindle. Né? Então aqui está G0, X-500, 50.016, Z5744 e assim por diante. Aqui, claro, a gente não precisa alterar, só estou alterando para mostrar, né, visualmente aqui os comandos da linguagem ISO, mas o pós-processador para aquela máquina ali, Ikegai, se não me engano, que a gente tinha rodado, não exige esses espaços em branco, ele pode ser deixado tudo junto, que o comando numérico para o qual esse arquivo foi gerado vai interpretar corretamente. Então, isso aqui é código G. Tá? Isso é um programa na linguagem ISO, a gente encontra aqui G0, G01, tá? A maioria dos comandos que a gente está acostumado já a utilizar, né? O comando S para setar a rotação e assim por diante. Tá? Então, esse é o último passo, a gente tem que obter esse arquivo aqui. Tá? Normalmente, quando a gente adquire uma máquina CNC,
se compra também o pós-processador para o CAN que se utiliza, ou se gera o pós-processador. O próprio CRIO tem uma ferramenta para gerar pós-processadores, que não é o caso do que a gente vai estudar esse semestre, né? Mas em se tendo o manual da máquina que quer, aliás, se o pós-processador se a máquina não tem pós-processador disponível com o software, né? Com o manual da máquina, se pode fazer um pós-processador. No caso do CRIO, a gente iria em aplicativos, tem esse gerador de pós-processadores aqui, né? E basicamente, se eu clicasse num novo aqui, vou indicar que é um pós-processador por turno. Vejam bem, isso que eu estou fazendo, fazer o pós-processador, vocês não precisam fazer no objetivo da nossa aula, só ilustrando, né, caso, né, a gente não tenha. Eventualmente, vou colocar um vídeo adicional sobre como fazer um pós-processador também. Deixa eu fechar aqui. Né? Então, chegamos ao último passo, que é gerar o código G. Vou salvar essa minha usinagem. Tá? Finalizando isso, com esse op10.tap, eu entrego para o operador da máquina, né, com o setup, se eu seguir o setup correto, com as ferramentas no lugar certo, com a potência de máquina correta, ele deve conseguir usinar essa peça que eu acabei de fazer. Certo? Esse é o que eu queria passar para vocês nesse vídeo. E logo mais eu coloco também um vídeo adicional sobre como fazer pós-processadores também, especificamente para a máquina que a gente tem na universidade, que é um torno Home Centur 30D, né, com o comando Siemens. Então, vamos tentar fazer um pós-processador para esse torno. Certo? Abraço, bom proveito. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Abraço.